Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. É um prazer estar aqui com vocês. E recado rápido aqui, né? Nesse segundo episódio do ADV Labs, o Laboratório do Advogado, eu entrevistei o Dr. William Farina. Ele atua exclusivamente com direito previdenciário, então foi um bate-papo aí a respeito dessa advocacia, o que ele faz, o que não faz, como cobra honorários, como ele montou o escritório dele. Então é um caminho das pedras para o advogado que quer militar nessa área, tá? Então dê seu like, compartilhe e bora para a vinheta. Fala pessoal, muito bem-vindos ao segundo episódio do ADV Labs, o Laboratório do Advogado. Hoje estamos aqui com a presença ilustre aí do Dr. William Farina. William, fala um pouquinho aí sobre você, se apresenta para a galera. Vamos lá, vamos dar início a essa entrevista. Bom, tudo bem? Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, Rafael. E é um prazer estar aqui contigo. Meu nome é William Farina, eu tenho 27 anos, sou advogado, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui para compartilhar um pouquinho de algumas ideias e um pouco do que eu já passei até hoje na área. Estou aqui à disposição. Isso aí. Cara, conta um pouquinho aí da sua trajetória, por que você escolheu direito, você estagiou em algum lugar, pensou em concurso, como é que foi aí durante a faculdade e tudo mais? Olha, a minha história é o seguinte, minha mãe ela é advogada há mais de 30 anos e ela foi professora universitária de processo civil e por mais de 10 anos. Então, o direito sempre esteve ao meu redor. Então, um pouco tive um espelho, né, dentro de casa e sempre gostei, sempre tive contato com juízes, promotores, advogados e sempre gostei e frequentei um ambiente que respirava o direito. Então, esse interesse sempre existiu. Agora, eu sempre fiquei muito à vontade para poder escolher. Então, que área que você quer e tudo mais, só que acabou sendo o natural, a área que eu escolhi de fazer a faculdade de Direito. Agora, por parte do estágio, eu fui oficial do Exército durante 8 anos e esses 8 anos a faculdade estava no meio desse tempo. Então, caramba, então você conciliava os dois aí. Exatamente. E o tempo que eu servi o Exército, eu procurei o que eu posso fazer aqui dentro, tem todo um dia a dia militar, e o que eu posso fazer dentro de um quartel para poder conciliar e poder aprender um pouco mais. Então, uma das unidades que eu servi, eu consegui trabalhar numa seção, que é a seção de aquisições, licitações e contratos, que eu pude ter um pouquinho de contato com contrato, com esse meio de licitação, com o linguajar jurídico e colocar um pouco em prática do que eu via na faculdade. Lógico que não na imensidão e não um dia a dia dentro do escritório, mas como eu tenho essa questão familiar, então eu já tinha um pouquinho do que acontecia dentro do escritório, mas acabei colocando em prática depois mesmo de formado. Tá, mas direito militar, você chegou a ver alguma coisa lá na época do quartel? Acho que deve ter, né? O que a gente tinha contato como eu fui oficial, né? Então a gente tinha um pouco de contato com alguns campos de dentro do quartel, então ter contato com sindicância, com inquérito militar e assim por diante. Mas, assim, por mais que eu trabalhava com isso, e acabei gostando muito do penal enquanto faculdade, mas não foi o que eu escolhi para Todo mundo trabalhar. É apaixonado por direito criminal na faculdade, né? Eu acho que a gente é apaixonado porque é o que é mais palpável, né? É o que sai no jornal, é o que sai na TV. Sim, só que quando vai colocar em prática, vê que não é bem muito, por aí. Não é bem por aí. Pô, bacana. Então você praticamente cresceu com o vadimeco no berço aí, né? Decorrência da atividade da sua mãe, entrou no Exército, fez faculdade ao mesmo tempo, mas e aí, quando você se formou, continuou no Exército, como é que foi essa transição para advogar? Acabou, eu fiz a faculdade junto com servindo o Exército, fiz a faculdade concomitante,
E aí, a hora que eu fui aprovado no exame da ordem, foi quando eu pedi baixa. E aí, Tá. foi, bom, agora é a hora de mudar os ares. E aí, fui fazer um tempo de intercâmbio, passar um tempo fora do Brasil e retornei depois de um ano, pronto para começar a carreira. Pô, bacana. Cara, e aí, quando você começou a carreira, para onde você foi? Você começou num escritório, montou o seu, foi trabalhar com sua mãe? Como é que é? O que eu fiz de início, como minha mãe já tinha uma estrutura formada, eu pedi uma Tá. mesinha, uma cadeira, um computador e vamos começar. E aí veio o primeiro questionamento, e acredito que todo mundo passa por isso. Ou a área te abraça ou você que vai atrás dela. Então, Aham. minha mãe já tinha um escritório, já tem até hoje um escritório, mexe com outro ramo, só que aí eu precisava escolher alguma coisa. E aí veio uma das melhores orientações que eu tive até hoje, que por parte dela, assim, escolhe uma área que você goste, escolhe Tá. algo que você vá trabalhar, e aí a cereja do bolo. Se especialize num assunto, seja muito bom numa coisa, em vez de fazer um pouco de tudo, faça uma coisa muito bem. E aí foi a hora Legal. de olhar para todas as áreas e pensar, nossa, eu preciso ver uma área que eu gosto e que, lógico, né, que eu vá ganhar dinheiro, que eu vá fazer minha vida em torno disso. E quando eu estava começando, abrindo minhas coisas, pegando o primeiro cliente e assim por diante, era o assunto que estava borbulhando, que era a tal da reforma da Previdência. Tá, E aí eu pude legal. perceber que, assim, sempre que tem uma grande mudança, tem uma oportunidade ali inserida. Então, como ia mudar tudo, como tinha Sim, muita novidade inserida, os advogados dessa área, eles se igualam, porque todo mundo que sabia muito tem que estudar tudo de novo, e quem está chegando agora também não está atrás, sim. pode estudar. Eu olhei aquilo e eu sempre tive um agrado de falar, poxa, eu sonho em trabalhar em algo que me dê uma remuneração boa, mas que eu também possa ajudar pessoas e tenha esse lado humanitário inserido. E aí meio que o direito previdenciário me abraçou. E aí Ô, foi louco. a área que eu escolhi, que não é a área da minha mãe e que foi a que é o que eu sou apaixonado hoje, que é o que eu gosto de trabalhar. Legal. Então, você identificou uma oportunidade de mercado. Beleza, teve a reforma, né? Isso. Segundo, tem essa questão da equivalência, né? Todo mundo vai ter que aprender tudo de novo. Então, é um novo direito previdenciário. E, putz, você gostou da matéria, né? Que é fundamental. E aí você já entra com esse aspecto aí de especialista, né? Então, hoje você é especialista em direito previdenciário, mas você fez Isso. alguma especialização, pós-graduação, curso rápido? O que você fez aí para Então, complementar a o que eu acho sua atividade? bacana passar é o seguinte: a gente está sempre num começo de carreira, a gente tem pouca base. Então, se a gente for trazer aquilo que a gente aprendeu na faculdade, é muito pouco. E principalmente a prática. Então, hoje, a própria OAB ela tem cursos infinitos, principalmente para quem está começando. E eu sempre acho legal assim uma pós-graduação e um curso de prática. Então eu busquei primeiro um curso de prática previdenciária e depois uma pós-graduação. Então os meus primeiros 1 ano e meio, 2 anos na área foi trabalhando e buscando prática e uma Aham. pós-graduação. Então eu fiz uma pós-graduação em direito previdenciário e uma infinidade de cursos de prática e cursos online, e busquei para conciliar a prática com a teoria. Tá, só não ficar na letra da lei lá, né? Tem que ter algum modelo prático aí para implementar, né? Senão você fica no escuro, né? Porque a nossa área, lógico que cada área tem alguma coisa, mas o direito em si, você tem a teoria, mas a hora que você vai para a prática propriamente dita, existem muitos pontos e a gente tem que se atentar a detalhes importantes que só a prática vai te dar. Então é muito importante você estar na área que você gosta, buscar se atualizar, e esses cursos hoje de especialização, de prática em diversas áreas, na minha, é uma coisa muito importante, porque o direito previdenciário está em constante mudança e Sim. a gente tem que buscar o que são essas alterações e o que elas vão
mudar na prática mesmo, no nosso dia a dia, porque a gente lida com pessoas e as pessoas com seus direitos e a gente tem que estar atualizado para buscar as melhores alternativas para os nossos clientes. Perfeito. Cara, e assim, o direito previdenciário deve lidar praticamente com pessoa física, deve envolver empresas também, né? Eu não sei Sim. muito de direito previdenciário, mas envolve. Comenta aí um pouco sobre o primeiro caso que você pegou na área, ou pode ser o seu primeiro caso. Como é que foi isso aí para você? Eu começo, assim, quem parte por previdenciário, ele, na maioria das vezes, tem essa questão da concessão de benefício. Então, aposentadorias, sim, benefícios por incapacidades e assim por diante. O direito previdenciário, você lida tanto com pessoa física como jurídica, tanto para o lado das pessoas como das empresas, né? Tá. E assim, tem essa possibilidade, é um campo muito vasto e te dá essa possibilidade de trabalho. No meu caso, não foi diferente da maioria das pessoas, que é lidar com concessão de benefícios. E uma coisa muito legal é que o meu primeiro cliente tinha o mesmo nome que o meu. Meu primeiro cliente foi um William. Que legal. Então vai ficar assim, marcado aí para a história, né? Vai ficar marcado. E era um garoto com deficiência e eu representei a família para conseguir um benefício para essa família, com uma família de baixa renda e tudo mais. Sim. E aí isso marcou muito porque foi um benefício de prestação continuada, no caso, que é para idosos ou deficientes, e o garoto, como era deficiente e a família se enquadrava na questão da renda familiar, então foi uma briga tanto na parte administrativa, falando um pouquinho, a gente pode atuar tanto no administrativo, que seria em sede do INSS, ou judicial, nos tribunais. Então, teve uma briga nos dois lados, eu já tive como primeiro caso de atuar nos dois campos, e foi bem bacana, esse como primeiro caso, e aí já vem aquela coisa, né, você atender bem o cliente, se interessar, sim, e o início, isso acaba sendo a sua propaganda, porque você trata bem o cliente, você faz um trabalho bacana, tá com disponibilidade ali para atender ele, né, prontamente e tal. Exatamente. E aí isso você, independente do êxito ou não, mas você acaba sendo, a pessoa com certeza vai lembrar de você para o resto da vida, porque se a pessoa tem uma condição financeira não muito bacana, e você consegue esse benefício para ela, ela não vai esquecer nunca de você, e esse foi o meu primeiro caso. Caramba. Mas aí você falou nesse primeiro caso, você entrou no administrativo e no judiciário. Como é que funciona aí, nessas questões de direito previdenciário? Por que aconteceu isso? Porque o direito previdenciário... Ao mesmo tempo? Não. O direito previdenciário pode acontecer. Mas não nesse existe caso, essa possibilidade. Nesse caso, porque assim, você só pode judicializar uma demanda previdenciária depois de um prévio requerimento administrativo. Então, o advogado, a advogada previdenciária, então, ela primeiro tem uma demanda administrativa e com esse indeferimento, com essa negativa, ela pode trazer para o judiciário para poder tentar de outra forma. Só que tem essa necessidade desse prévio requerimento administrativo para depois poder judicializar. E aí, nesse caso que eu mencionei, foi exatamente isso. A gente primeiro deu entrada nessa demanda, teve uma negativa do INSS e teve que buscar o deferimento no Juizado Especial Federal. Não dá nem para recorrer administrativamente? Dá. Você tem essa possibilidade, só que existe uma série de detalhes que você... Lógico, o administrativo, você pode ingressar com o administrativo e recorrer em junta de recursos e etc. Sim. Agora, o judicial vai depender também do que você está lidando, vai depender do tamanho do benefício que você está lidando. Então, tem o juizado especial, tem as varas federais e aí tem essa questão do tempo, né? Porque também no campo administrativo, um processo bem feito no administrativo vai te trazer facilidades no judiciário. Então, você pode trabalhar nas duas frentes. Existem advogados que só trabalham com o administrativo, existem advogados que só trabalham com o judicial. Só que eu acho muito bom para quem trabalha com administrativo saber jogar nesses dois campos,
Porque... Sim, você fica com uma outra alternativa, né? Até de solução para o cliente, tudo mais. Exatamente, exatamente. Também partilho dessa opinião que não dá para você ficar muito engessado, né? Pô, só faço isso. Beleza, você é especialista, mas você tem que Sim, dar mais sim. de uma solução, né? O que Legal, eu cara. o que eu acho bacana é assim, é a questão do nicho. Então, é aquela coisa, né? Você afunila, nicha o seu trabalho, e aí quanto mais você nicha, se abre outro mar de possibilidades. Então, eu vou só trabalhar com previdenciário, nichei. Sim. Mas dentro do previdenciário eu tenho uma porção de benefícios previdenciários, então eu vou nichar de novo. E aí você vai nichando para poder ser uma referência num assunto. E depois que você virou referência no assunto, aí ninguém te segura. Legal. Cara, e do primeiro caso, conta um pouquinho aí sobre o caso mais relevante aí que você teve na sua carreira. Você tá atuando há quantos anos mesmo? Legal, eu tô há 2 anos 2 anos, tá. e, olha, eu não tenho, assim, eu posso te passar 2 casos muito interessantes que para mim marcou muito. Dentro do direito previdenciário, a gente tem, nessa questão dos benefícios, a gente tem algumas revisões. Então, eu acabei tendo contato com um senhor que ele se aposentou há muito tempo atrás, e inclusive ele foi também oficial do Exército, assim como eu. Então E vocês eu já fui se dar uma olhada, identificaram mais uma me vez? identifiquei com ele também é da mesma região que eu moro. E aí, Aham. conversando com ele numa festa junina, ele pegou e comentou que ele se aposentou e ele comentou do valor que ele recebia da aposentadoria, que ele achava estranho, que era muito pequeno. Sim. E aí eu falei que caso desse para dar uma olhada no processo administrativo que gerou a aposentadoria dele, a gente podia trazer para uma demanda judicial para revisar essa aposentadoria. Legal. E aí, analisando o processo administrativo, eu percebi que fiz alguns cálculos, joguei num programa de cálculo que eu utilizo, Então e você tem que saber percebi, cálculo também. O advogado não previdenciário tem necessariamente que... saber de cálculo, mas hoje Mas... existem alguns programas, o que você tem que saber é alimentar o programa. Nada adianta você ter o programa se você não sabe Tá. alimentá-lo. E, para minha surpresa, quando eu joguei tudo que eu me deparei na situação dele, eu vi que eu conseguiria dobrar o que ele recebia de aposentadoria. Só que não só dobrar, como desde a concessão lá de trás. Então, quando eu fiz o cálculo e vi o valor que ele receberia só de atrasados e depois ainda o que ele receberia da decisão para frente, aí me deu aquele primeiro espanto. Caramba, é tudo isso Então, mesmo. nossa, é tudo isso. E aí o advogado já, lógico, né? Já vê o valor da causa, já faz, já dá uma olhada no quanto que vem de honorários, e aí me assustou. Falei, nossa, e aí você já começa a fazer os cálculos. Nossa, se eu fizer tantos desse por ano e tal, meu Deus do céu. Então, assim, esse foi questão de valores, né? Então, foi um valor relevante que foi muito grande, que eu olhei e falei, nossa, que bacana, dá pra gente trabalhar com isso, ajudar essa pessoa e ainda nos ajudar, que é ganhar um valor interessante. Esse é um caso bem bacana para falar para você. E o outro foi uma situação que eu fui procurado por uma mulher que o pai dela havia falecido, e aí eu entrei com uma pensão por morte e consegui para a mãe dela. E aí depois disso, aí eu acabei trabalhando, eu trabalhei para todo mundo dentro da mesma casa. Então, isso foi muito bacana para mim, porque eu fiquei muito amigo da família toda, a partir de uma fatalidade que eu pude ajudá-los. Sim, sim. Eu Mas acabei você reverteu trabalhando... de uma certa forma, né? Exatamente. E eu acabei trabalhando para 5 pessoas dentro da mesma residência por conta de um óbito. Eu consegui a pensão por morte, e aí porque aí, doutor, eu preciso de um auxílio doença, eu preciso de um outro benefício, minha tia vai se aposentar. Então, para mim é muito relevante, porque foram surgindo situações dentro do mesmo grupo familiar. Isso para mim foi muito relevante. Então, de um lado eu tenho a questão financeira, o valor da causa, né, muito relevante, e do outro, a possibilidade de ajudar muita gente dentro do mesmo grupo familiar. No mesmo ambiente. Legal. Cara, bacana mesmo. Beleza. E
Cara, você está 2 anos advogando, digamos assim que está no início também de carreira, né? Eu também Sim, estou sim. um pouquinho mais de tempo, mas eu me considero no início. A gente sempre está em aprendizado. E o que você indica aí para um advogado que vai iniciar o seu escritório ou até mesmo vai começar a atuar como advogado, né? Se formou, passou na OAB. O que você, na sua visão aí, o que é importante para essa pessoa? Olha, o que eu passo para essa pessoa que está começando agora é o mesmo que me passaram. Então, É, no primeiro ponto, é se especializar. E assim, o que me falaram desde a época que eu estava estudando para a prova da ordem é é, assim, não escolha uma área que seja mais fácil, e sim a que você mais goste, porque vai acabar sendo mais fácil. Não é assim, eu vou escolher a área que mais gente passa que é a mais fácil de passar. É melhor você escolher o que você gosta, porque vai ser mais prazeroso e vai ser legal que você vai estudar aquilo. Então, a primeira coisa, escolha uma área que você goste, porque muita gente, eu legal. vou para tal área porque dá mais dinheiro. Às vezes não é tão bacana assim, porque pode dar dinheiro, mas você vai estar infeliz. E é muito melhor é muito mais interessante você trabalhar com uma coisa que você gosta, porque vai acabar te Sim, trazendo senão você vai dinheiro. ficar ali na obrigação de entregar o resultado, insatisfeito com o que você está fazendo, né? Não vai render, Ex né, no longo ex prazo. exatamente. E em segundo plano, a partir do momento que você olhou, se interessou por aquela área, é se especializar, porque eu acredito que a pior coisa, assim, o que é mais comum é o advogado no início de carreira trabalhar em várias áreas. Aham, E depois que ele escolheu uma área, poxa, eu gosto disso aqui, então, se especializar. Então, hoje a OAB tem muitos cursos de prática para quem está começando. E depois, procurar uma pós-graduação, procurar um curso de prática, pagar e investir nele mesmo, para se tornar um profissional muito bom numa área tá. só. E aí, essa é a minha principal dica para quem está começando agora. Tá, mas você acha que vale a pena eu já, pô, me formei, passei na OAB, vou entrar na pós-graduação direto. Você acha que vale a pena, mesmo não tendo tanta prática? Eu acho que primeiro ele escolhe a área, Tá. porque ele vai escolher a área tendo um pouquinho de tempo. E assim, é muito mais fácil você ir para uma área e falar, aqui eu não gosto. Vou dar um Aham. exemplo prático. A gente começou a conversar dizendo que a parte criminal, a área penal, muita gente gosta na, Na na, época da na faculdade. graduação, na Sim. faculdade. Eu, além de gostar, também era militar. Então, na minha cabeça era, vou trabalhar com isso. Aham. Só que aí, logo no começo, assim, primeiro mês, nossa, é isso que eu quero. Então, conversei com um amigo que já era formado, ou tal, Legal. fui cumprir um expediente na delegacia. E aí não achei bacana, porque aí tomei uma canseira, tive que. Uma série de coisas que não vem aqui ao Lugar com caso, energia boa, né? uma série de coisas e eu não gostei. E quando eu fui para o Previdenciário, eu senti uma leveza no ar, assim. E essa Sim. questão, sabe, de ajudar a pessoa, isso me trouxe, É sabe, gratificante um aí, né, lado pra você. humano e gratificante. E quando eu percebi com a prática que dava para eu ganhar o meu dinheiro, que tinham honorários interessantes, porque primeiro tem aquela questão de você sustentar o escritório, pagar as contas do mês e depois Sim. valores maiores para você conseguir se manter e galgar novos degraus que a vida Ter lucro vai. de fato, né? Isso, Construir sua parte pessoal aí e tudo mais. Legal, exatamente. cara. E para quem está começando, cara, na área previdenciária, tem que ter uma estrutura física, tem que ter um escritório de fato. Dá para eu trabalhar de coworking, dá só para eu marcar uma reunião na casa da pessoa. Como você faz, né? O que você acha disso? O que é o Assim, ideal? a parte previdenciária, como eu te disse, dá para trabalhar tanto para as empresas como para a pessoa física em concessão de benefícios. Você pode ter uma característica que é um profissional que lida muito com pessoas, né? Que você Sim, atende muito, muito cliente, etc. Hoje eu tenho a minha sala e eu atendo muitas pessoas, então tem muitas pessoas que vêm até o escritório, mas no último ano, de um ano para trás, a gente teve a digitalização em massa
do direito previdenciário. Então, Legal. o INSS transformou e vem partindo muito para a área digital. E há mais ou menos, bom, desde o começo de 2020, quase 5, 6 meses, a gente teve um acordo de cooperação da OAB com o INSS. Então, hoje a Tá. gente tem o INSS digital, que é mais ou menos os escritórios de advocacia se transformando em agências do INSS. Então, assim, necessidade de ter um escritório, isso não existe. A pessoa Sim. ela pode, do seu próprio escritório, conversar com as pessoas através de vídeo, e hoje, com a troca de documentação, ela pode ingressar com ação e qualquer demanda, seja ela administrativa ou judicial, você não tem a Legal. necessidade de se deslocar pessoalmente até uma agência, ou até mesmo, isso em todas as áreas, a gente sabe que hoje o advogado com seu token, ele já consegue peticionar, ele já consegue acompanhar a Consegue movimentação do fazer tudo, processo, sim. consegue fazer tudo. Agora vai de cada um de se organizar. A questão interessante para colocar aqui é que na área previdenciária você consegue trabalhar à distância, se isso for do seu agrado e se for dessa parte que fique melhor para o profissional. Beleza. Cara, então não necessariamente precisa da estrutura, né? A não ser que você queira receber todo mundo. Até porque dá para, igual a nossa entrevista aqui é tudo online, né? A gente tá na mesma cidade, pertinho, mas cada um na sua casa também por conta da pandemia. Que eu vi que tá mó chuva, cara. Acabou a força aqui, cara. Eu vi que tá mó chuva. Bom, voltando aí, né? Então, em relação ao escritório, para quem está começando, não precisa ter a estrutura física de fato, a não ser que queira atender a galera, né? Presencialmente, dar um conforto maior. É isso. Cara, e parte boa agora para a gente falar sobre a advocacia previdenciária. Como cobrar os honorários aí? Como é que você faz? Como seus amigos da área fazem? Eu não faço ideia, né? Para mim, eu nunca atuei com essa área. Certo. No direito previdenciário, a questão dos benefícios e lidar com isso é muito comum os advogados previdenciaristas trabalharem no êxito e cobrar 30% do que receber retroativo ao final, no êxito da ação, ou na parte administrativa também esses 30%, e Legal. também um número de benefícios ao final, tendo essa concessão. É claro que a gente pensa, nossa, mas vai demorar um tempo para que eu tenha acesso a esses honorários, etc. Então, existem algumas questões que é bacana dizer aqui, para aquele valor que vai girar no escritório mês a mês. Então, é muito bacana, por exemplo, um planejamento previdenciário, que seria um trabalho antes da Legal. pessoa conseguir, antes da pessoa ir atrás da sua aposentadoria. E aí é cobrado um valor pelo trabalho, que Sim. aí existe também os benefícios que demoram muito tempo para serem analisados pelo INSS, e existe aquela situação do mandado de segurança, que você também pode cobrar para que seja impetrado o mandado de segurança, ou também a questão de trabalhar para empresas, que aí você vai mexer um pouquinho com a parte tributária e dos benefícios previdenciários que a empresa pode não recolher. Então, Tá. você pode pedir os 5 anos e mais os 2 próximos Legal. anos, e aí é sempre em cima dos 30% do que o cliente vier a receber. Mas é sempre no êxito ou você cobra um valor adicional, um valor fixo, uma mensalidade, algo assim? Quando a gente lida com os benefícios previdenciários, a concessão de benefícios, eu trabalho no êxito. Tá. Agora, quando a gente vai judicializar e tem um interesse, principalmente do mandado de segurança, aí é possível cobrar por trabalho. Mas, na maioria das Legal. vezes, quando a gente está diante de uma revisão ou de uma concessão de benefício, no final, no êxito. Tá. Até porque ali a grande maioria é tudo subsistência, né? Cara, às vezes. Tem uma série de benefícios que se enquadram nessa situação e a pessoa não está com aquele valor, mas Ela existem já tá no situações limbo ali, né? Praticamente, né? exatas que Legal. tem, porque muitas pessoas precisam desse benefício para poder sobreviver, então ela não tem aquele valor. Agora, o advogado também precisa do seu dinheiro, então Sim. existem ferramentas e situações que
será possível ele cobrar antes do trabalho ser realizado e Aham. um trabalho contínuo, que no caso pode ser para uma empresa ou para uma Tá. pessoa, que no caso a gente está diante desse planejamento. Pô, bacana, cara. E você faz muita parceria, por exemplo, você repassa cliente, um cara chega aí com um caso de consumidor, aí você faz o repasse, alguma hora É, que você não atenda, aí você cobra uma então, comissão, vice-versa. Você faz essa advocacia em nessa, rede? nessa situação eu gosto de ter bons contatos em todas as áreas para não Tá, pô, bacana. precisar deixar o cliente sem um representante, seja ele na área que for, porque a gente sabe que conforme o tempo passa, o cliente senta na nossa frente e ele começa a falar de um monte de problema, porque o advogado Aham, ele enxerga como um médico, um clínico geral, que sabe de tudo daquela área. Então, sim. ele precisa de alguém na delegacia para se separar para o inventário, para a aposentadoria e para a demanda trabalhista. Então é Aham, bom sempre ter colegas que militam em várias áreas para você, não, você segura o cliente em todas as áreas. E ao mesmo tempo é uma via, mão dupla, porque o seu colega que trabalha com penal também vai ter uma referência, por exemplo, comigo no previdenciário. E aí quando ele se lembrar e já cair fica alguém, na mente dele, né? fica na mente quando tiver uma demanda previdenciária, ele vai, poxa, tem aquele colega que faz isso, que é especialista naquela área, que gosta, que trabalha só com aquilo. E Aham. aí, esse tipo de parceria eu tenho bastante. Tá, mas aí você faz um contrato assim de gaveta com o advogado, com o escritório dele, ou é mais na boa fé mesmo Tem das partes? situações, na maioria das vezes, sendo bem sincero, tem na boa fé, mas em Tá, algumas situações, principalmente as que são recorrentes, que o previdenciário e o trabalhista, por exemplo, eles caminham juntos. juntos. Então, como essa demanda é a maior, então para ter também uma tranquilidade e a vida nos mostra isso, que o que é bem acordado ao Não decorrer do sai caro tempo pra ninguém, não, né? não sai caro para ninguém. Então é bom a gente ter uma gavetinha aberta ali e acaba sendo bom para as duas partes, né? Sim, legal. Cara, agora mudando um pouquinho aqui o foco. Teve essa questão da pandemia, aí tá todo mundo em casa. O que você acha agora do posicionamento em rede social, internet, site, LinkedIn? Você acha fundamental para a sua área? Você aplica? Dá um ponto de vista seu sobre isso. Assim, como eu havia dito, o direito previdenciário ele já vem de uma digitalização e trabalhando nos meios digitais. Então, Aham, já tinha uma necessidade do advogado entrar nessa área e saber um pouquinho trabalhar com isso. Com a tá. pandemia, isso só aumentou. Então, as pessoas procuram hoje advogados e serviços pelo meio digital. Então, das duas, uma, ou o profissional ele está inserido ou ele tem que saber mexer com isso. Sim, Porque, e de outro lado, eu acho que a gente tem uma necessidade do nosso órgão de classe se declarar algumas mudanças em relação a isso. Então, hoje eu acho fundamental para o advogado aham, saber lidar e tudo mais. Inclusive, vamos colocar há 2, 3 meses, eu já tive cliente só me procurando por conta de uma live, por conta de eu participando, informando, tirando dúvidas através de live e as pessoas saberem que eu trabalho com isso e etc. Então, eu aham. acho fundamental o profissional saber trabalhar nisso e é o nosso futuro. As coisas só tendem a caminhar por esse campo. Bacana. E aí você falou que fez live e tal. O que você faz de conteúdo aí para a sua audiência, os seus clientes aí, possíveis clientes? Então, eu pratico, faço algumas lives sempre falando de direito previdenciário. Aham. Então, com outros profissionais da área ou não, para ficar um bate-bola. Sim. E antes eu tinha muita postagem de informações e uma rede propriamente dita na área previdenciária, mas eu fiz isso depois que eu já tinha minha carteira de clientes. Então agora eu estou fazendo um jogo de contato com os meus próprios clientes para depois voltar para uma divulgação maior. Então
Tá. O que eu costumo falar para muitos colegas é que, assim, às vezes, os nossos clientes, eles já estão dentro do nosso escritório. Então, um simples contato com uma pessoa que você já prestou um serviço, uma É muito simples mais fácil, né? ligação, exatamente, uma simples ligação para ver como é que tá, para tirar algumas dúvidas, dali Aham. surge outro. Então, a gente fica muito preocupado com novos clientes, os nossos próprios clientes podem nos trazer Sim. novas demandas. Legal, até porque a pessoa já confia em você, né? Tem você como referência, Isso, então é muito mais fácil para fechar um novo negócio. com certeza. Bacana. Falando um pouquinho agora sobre cenários futuros aí, o que você pensa em relação ao direito, sobre sua área de atuação? O que dá para melhorar? O que você vê como possível, até reforma de direito previdenciário? Teve a reforma agora, né? Então, Sim. mas o que você vê disso? Olha, o futuro direito previdenciário volta nos dois últimos temas que a gente falou. O primeiro, na parte Aham, digital, o advogado ele tem que estar pronto para isso. sim, Segundo, que como devido à pandemia as pessoas estão com a renda mais baixa, terá uma procura maior para a concessão de benefícios e etc. tá. E surgem dois assuntos, eu diria três assuntos muito importantes para quem milita na área, que a gente está diante de dano moral previdenciário, o planejamento previdenciário e, e essa questão da concessão dos benefícios é muito importante a Sim. gente saber lidar com isso e da velocidade na concessão dos benefícios. E aí Aham, vem mandado de segurança e formas da gente como que eu vou trazer do administrativo para o judicial da forma mais rápida. Então, assim, tem demanda, tem questões novas, tem muito benefício que traz, que vem através da pandemia e a gente precisa saber, e são novos tempos, só sim. que é estudando e trabalhando e vendo as alterações que são muitas. Tá, legal, cara. Beleza. É isso. Agora passar para uma parte aqui um pouco mais interativa, digamos assim, cara. Eu vou fazer uma pergunta para você e aí você tem que falar já ou jamais, beleza? Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Já perdeu um prazo? Já, Cri, cri, cri. Já fez protocolo no último minuto do dia? já. Que isso, tá sendo muito honesto, hein, cara? Já chegou atrasado em audiência? Jamais. Putz, eu já. Diversas vezes. Principalmente quando o elevador do fórum não chega nunca. E você já acordou de madrugada para atender algum cliente? Olha, não, jamais. Só que uma coisa que é muito complicada é que hoje a gente fala com os clientes por WhatsApp. Aham. Então, tem quase que a mesma pergunta, mas é assim, são muitos clientes que nos procuram fora do horário do expediente através do WhatsApp. E aí Se você não responder. você fica naquela angústia de responder assim, só em horário comercial ou não. Aham. Aí, poxa, mas eu já posso resolver agora, aí você vai lá e responde, e aí às vezes entra assim, mensagens às 11 horas da noite, ou muito cedo, e assim por diante. Então, não atender o cliente de madrugada, mas fora do horário, já e muito. Legal. E a última já pensou em demitir um cliente? Aquele cliente mala que te liga de 5 em 5 minutos? Com absoluta certeza. Como eu lido com o principal benefício, né? A gente tá diante de uma aposentadoria, a pessoa Aham. está numa pressa e numa angústia absurda. E Sim. muitas vezes você está diante de algo que não está nas suas mãos. Então, Claro, você claro. deu a entrada, você pode até forçar o resultado com uma Sim. reclamação na ouvidoria, um mandado de segurança, só que existem prazos legais. Só que para explicar isso para o cliente é quase que impossível. E aí ele fica te ligando todo dia e tem hora que você Não aguenta mais. Eu já te falei mil não, vezes isso aí, cara. não aguenta mais. Exatamente. Isso aí, cara. A gente encerra por aqui. Se você quiser deixar algum recado aí, seus contatos, pode falar que depois eu jogo aqui pro pessoal, vai ficar Legal, na descrição do vídeo. legal. Pode dar um recadinho aí. O meu recado é: não tenham medo de se especializar. Às vezes a gente procura trabalhar um pouquinho com tudo
Só Aham. que quem faz de tudo acaba não fazendo nada. Então, Oba, meu recado é profundo isso. se especialize em alguma coisa. Eu dou todo o apoio e o direito previdenciário está em alta, porque está sendo muito falado. Não, Aham. as pessoas os advogados que se formaram há mais de, digamos, mais de um ano, eles não tiveram direito previdenciário na faculdade. E Legal. agora a gente vai começar a ter nos cursos e também mais para frente já vai começar a cair no exame de ordem. Então, é uma área nova e que tem poucos profissionais. Então, vá para o direito previdenciário, é uma área bem bacana e que é bem rentável e bem gratificante. Então, se especialize e muita felicidade. Não vamos parar de lutar nunca. Legal. Bom, então é isso. Seus contatos, Will, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu coloco aqui no final, seu e-mail, se alguém quiser falar com você, LinkedIn, Legal, Instagram, para te seguir lá. legal. Beleza? Agradeço o convite e estamos aí para qualquer coisa. Um grande Beleza. abraço, um Um beijão. abraço aí. Até o próximo episódio, galera. Tchau, Um tchau. abraço.